Fala professor, fala professora, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? E dentro dessa aula hoje nós vamos discutir um pouco sobre a introdução do nosso módulo de aquecimento, tá? Então vocês precisam entender que talvez o aquecimento seja uma das partes mais importantes dentro da nossa sessão e talvez seja a parte que a galera mais comete erros por aí, tá? Então de maneira breve eu vou falar qual que é o real motivo para você fazer um aquecimento inteligente com os seus alunos para que eles consigam render melhor nas partes principais da sua aula, tá? Seja logo em seguida um bloco de manutenção, um bloco de core, um bloco de força ou um bloco de performance. Então é importante que você entenda de fato qual que é a real função do aquecimento para com o seu aluno. Então vamos lá. Então dentro daqueles blocos que eu já apresentei para vocês, que é o bloco de aquecimento, de manutenção, de core, de força e de performance, o único bloco que é inegociável, ele precisa aparecer todos os dias dentro da sua aula, é exatamente o bloco de aquecimento. Os demais blocos, eles são variáveis, você pode definir em quais dias da semana eles vão aparecer ou não, tá? Para você ter a noção do quanto o aquecimento é importante, tá? E qual que é a função real do aquecimento? A função real do aquecimento, ela não é matar o seu aluno antes do tempo, não é de colocar exercícios complexos nessa fase, tá? A real função do aquecimento nesse primeiro momento de aula é preparar o seu aluno para receber estímulos mais pesados no decorrer do seu treino. Então não é hora de matar seu aluno, não é hora de passar burpee, não é hora de passar tiro, não é hora de complicar a vida dele. Esse primeiro estímulo, ele tem que ter uma intensidade adequada para preparar o corpo do seu aluno para os demais estímulos mais fortes que você já planejou, tá? Então a ideia é que você faça ativações, que você aumente a temperatura corporal dessa pessoa, que você trabalhe talvez exercícios de mobilidade, estabilidade, para que quando ele chegar no ápice do seu treino, no bloco de core, no bloco de força, no bloco de performance, ele esteja totalmente preparado para receber os estímulos corretos. Isso vai evitar também possíveis lesões que poderiam acontecer caso essa pessoa já começasse a fazer um estímulo mais intenso sem esse preparo adequado. Então, basicamente, o aquecimento ele vai preparar o seu aluno para receber aquela pancada que a gente gosta de dar nos nossos blocos principais, tá? Então, existem sim padrões de aquecimento que você pode seguir. Basicamente, aqui na Start Performance nós temos dois modelos de aquecimento, tá? Que eu vou mostrar para vocês na prática como funciona isso, tá? E existem também algumas coisas que você precisa ter uma cautela a mais, tá? O bloco de aquecimento é um bloco onde a gente prioriza exercícios simples e de fácil execução, tá? A gente deixa um pouco exercícios muito complexos, muito avançados de lado nessa área, tá? Eu vejo professores colocarem burpee para fazer o aquecimento do seu aluno. Se você pensar na demanda energética, se você pensar no controle motor que a pessoa tem que ter para fazer um burpee, você nunca colocaria esse tipo de exercício nessa fase, pensando que o seu aluno acabou de chegar, está com o corpo totalmente travado, está com o corpo frio ainda, para colocar um exercício tão complexo igual o burpee. Então é importante que você entenda o aquecimento, a parte preparatória para os estímulos mais fortes. Então, você quer passar um burpee no seu treino daquele dia, não é aqui no aquecimento que você vai passar, é aqui no seu bloco de performance, tá? Então, do aquecimento até esse bloco de performance, você vai preparando o seu aluno para receber aquele estímulo. Imagine você chegar num lugar e o primeiro exercício do aquecimento é burpee. Não rola, tá? Então é importante que você tenha isso em mente para entender que tipo de exercício você pode passar ou não. Porque além de entender que tipo de exercício você vai passar no aquecimento, é importante que você entenda a real função dessa fase do seu treino para você escolher quais exercícios você não vai encaixar nessa fase também, tá? Então é importante que você entenda isso. Essa é uma parte breve, uma introdução do como funciona o aquecimento, qual é a função dele. As próximas aulas eu vou falar dos modelos de aquecimento que a gente utiliza aqui dentro da Start Performance, tá? Mas já adianto, como eu sempre falo, que eu gosto muito da quebra de padrão, é interessante que você vá variando os modelos de aquecimento também, para você ter uma quebra de padrão dentro das suas aulas. Como eu sempre falo, eu sempre gosto de fazer uma quebra de padrão, então por isso que a gente tem duas opções de aquecimento bem legais aí que você pode estar revezando entre eles, tá? Eu sempre aconselho que você faça esse rodízio entre esses modelos
para que sua aula não fique engessada, para que você tenha uma quebra de padrão aí, cada dia você pode trabalhar de um tipo diferente, mediante ao estímulo de treino que você está pensando naquele dia, qual o bloco subsequente do aquecimento. Então é importante que você tenha noção aí de quais são as possibilidades que você pode trabalhar nessa fase, ok? Então te vejo na próxima aula.